Podem se assentar, vocês estão na casa do Pai, amém? Boa noite aos que estão em casa acompanhando conosco. Boa noite ao pastor Maico, pastora Liana, que estão no CAP, na Flórida. Uma alegria estar aqui essa noite, diante da igreja, para ministrar a palavra de Deus a todos nós, amém? A palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 6, verso 10, diz assim: Jesus Cristo, no famoso Sermão da Montanha, se puder botar na tela, Jesus ministrando o Sermão da Montanha, juntou a igreja, juntou ali os seus discípulos, os seus seguidores, e começou a ministrar o propósito pelo qual ele veio, ensinamentos para a igreja, questões particulares, questões específicas da parte de Deus. E no verso 10 aqui de Mateus 6, ele traz um entendimento muito poderoso sobre a igreja. E aqui ele está ensinando, a igreja a orar. Ele está ensinando, olha, quando cada um de nós formos orar, nós devemos orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cristo, ele nos ensina ali, um dos seus primeiros ensinamentos: igreja, ore para que o reino de Deus venha sobre nós. Ore para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Não somente na terra, mas que ele seja cumprido nos céus. E Jesus, ele começa a explicar muita coisa sobre a vinda dele, o propósito, o plano, que ele viria, ele entregaria o seu corpo como um sacrifício vivo para a salvação, porque um dia o propósito de Deus havia sido quebrado na terra. Então Jesus estava dizendo: eu vim aqui para restaurar o que foi perdido. Eu vim para restaurar a vida de vocês. Eu vim para restaurar o relacionamento entre Deus e a igreja. E vim também restaurar a relevância do discípulo de Cristo, da minha igreja, sobre essa terra e sobre o reino vindouro. Porque lá em Gênesis, desde o capítulo 1 ali até o 3, a gente acompanha, o início da humanidade sobre a terra. Deus cria todas as coisas, os céus, a terra, a natureza, os biomas, e coloca Adão e Eva sobre a terra. E ele, com a sua graça, ele traz vida, mas ele distribui propósitos para a humanidade. E no caso ali, aquele casal primeiro, a primícia sobre a terra. E diz: Adão e Eva, essa terra é de vocês. Tudo aqui pertence a vocês. De tempos em tempos eu virei até aqui, eu vou descer dos céus, vou caminhar com vocês, vou me relacionar. Esse é o nosso lugar de relacionamento. Nós nos encontraremos face a face. Eu imagino que você tiver de dúvida, como é que lida com os bois? Como é que lida com a plantação de manga, os peixes? Quero criar tilápia. Deus vinha e se relacionava. Mas também eu quero que vocês dominem sobre a terra. Eu quero que vocês se multipliquem, que vocês façam com que a terra prospere cada vez mais e ela se torne um amplo reino. E aquilo que eu tenho ensinado para vocês, vocês vão ensinar para os seus filhos e as suas gerações, porque toda essa terra precisa ser um reino de paz, um reino de justiça, cujo eu sou o Senhor e vocês são os meus filhos. Então Deus estabeleceu esse reino de paz, de vida abundante, de relacionamento e de relevância. Então o propósito de Deus era que essa terra ela se multiplicasse, que eles avançassem em terreno e conquistassem,
e lavrassem a terra, e manejassem os rebanhos, e cuidassem de tudo. Tudo com muita abundância e com Deus ali, né, fiscalizando, orientando como um pai. Mas nós conhecemos a história. Lá em Gênesis 3, verso 8, a Bíblia diz que Deus desce dos céus e vem ter com Adão e Eva e diz: Adão, onde você está? E Adão e Eva estavam escondidos, porque havia um pecado. Ah, Deus, não podemos nos aproximar do Senhor porque nós pecamos e estamos nus. E ali naquele momento, houve um rompimento muito grave, em que a vida havia deixado a humanidade e eles adquiriram a si o direito da morte. Eles perderam o direito de relacionar-se com Deus face a face e eles perderam a influência, a relevância sobre a terra. Porque a Bíblia diz que a partir daquele momento, né, a terra foi entregue a Satanás. O reino foi entregue ao diabo. E isso se perdeu. Esse reino, esse princípio de reino, ele se perdeu. Então, Jesus Cristo, quando ele vem, você conhece a história de Jesus, ele se entrega na cruz, e o sangue, a morte dele, compra cada um de nós com seu precioso sangue, e nós alcançamos, então, a salvação, o direito à vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, garante sobre si essa vida eterna. Mas Jesus, ele nos ensina, a vida eterna, a salvação, ela é de graça. Mas o reino de Deus, ele é conquistado com esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, quando Jesus, ele diz, olha, igreja, olha meu filho, minha filha, homem, mulher, jovem, novo, idoso, orem em conjunto, ore sozinho, façam propósitos para que o reino de Deus seja estabelecido novamente e que a vontade de Deus seja estabelecida na terra da mesma forma como é no céu. E Jesus, ele diz, o mais difícil eu já fiz, mas vocês que são os meus discípulos, a igreja de Cristo, precisam fazer a parte de vocês. Por isso que ele ensina. Ele passa ali 2, 3 capítulos ensinando pormenores, como orar, como jejuar, como se portar, como obedecer, como entender a palavra. Porque o propósito de Deus, no fim de tudo, é nos levar para a eternidade, para uma vida abundante na eternidade, num paraíso, da mesma forma que nós iniciamos, né, a nossa vida na terra, da mesma forma como o paraíso foi introduzido na terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, diz assim, acompanhem comigo. Pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, como ele descia antes. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode avançar. Depois disso, os que tivermos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, nos céus, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. A palavra está dizendo, Jesus disse, eu vim restaurar a vida e esse eu pago o preço. Mas eu quero levar cada um de vocês para habitar comigo por todo sempre. E essa é uma dinâmica que vai acontecer no fim desse tempo da graça. Quando Jesus disser, é hora de levar a minha igreja, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, daqui 100 anos, não importa. Ele já nos comprou, amém? Se tivermos morrido, vamos ser ressurretos. Se estivermos vivos,
vamos ter o nosso corpo transformado. E sim, Ele vai nos dar um corpo novo, à semelhança do corpo de Adão e Eva no paraíso. Um corpo que não pecava, um corpo que era super inteligente, um corpo que era super forte, um corpo que usava 100% da capacidade mental, um corpo que não se cansava, um corpo que não engordava, que não envelhecia, um corpo glorioso. E ele diz, essa é a restauração que eu começo. No reino dos céus, ninguém vai morrer. Eu salvo o espírito de vocês, e quando eu vier, eu vou dar um corpo novo, uma mente nova. Não vamos sofrer mais com o pecado, com a morte, com a tristeza, com doenças. E eu estarei para sempre com vocês. Ou seja, vou restaurar de uma vez por todas o relacionamento que foi perdido. Olha só o que diz Apocalipse 21, já no finzinho da Bíblia. Começamos ali em Gênesis, olha só. Apocalipse 21, verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Uma restauração completa da intimidade, da proximidade. O trono de Deus estará no meio da cidade, e nós teremos um acesso livre. Acesso esse que foi perdido no princípio, e que esse corpo mortal não pode acessar. Mas a promessa diz, venha o teu reino. Que a vontade dos céus, que é um relacionamento intenso, seja restaurado aqui também. Mas, pastor, aqui nós temos o acesso à face de Deus? Não, porque ainda, apesar do nosso espírito já ter sido vivificado, isso se dá pela graça, confessando Cristo, ainda habitamos esse corpo mortal, certo? Ainda temos uma mente que pensa o mal, que peca, que erra. Mas Cristo diz, lá no céu será perfeito. Mas aqui, na terra, eu vou, mas eu envio o meu Espírito, o meu ajudador, para ajudar vocês a viverem os princípios do reino, a estabelecerem o reino de Deus, a vencerem o pecado, a vencerem a doença, a pobreza, a dificuldade. E esses princípios, eles são fundamentais e eles são fáceis de ser cumpridos. Eles são parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes nós esquecemos de cumpri-los. Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, irmãos da igreja embaixada, esse é um parêntese meu, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que nós devemos nos relacionar? Como é que nós devemos atrair a presença de Deus hoje? Ainda que eu não tenha o acesso completo, primeiro, com a sua vida, com o seu corpo. Logo que eu me converti, eu li um livro no GR, chamava-se Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Só quem velho na igreja vai lembrar, Maurício Rafael. Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Scarlett, né? E era um livro que dizia, né, de uma cidade que eles resolveram adotar uma dinâmica assim, tudo que nós vamos fazer, nós vamos antes perguntar, o que Jesus faria em meu lugar? Mas é isso, esse é o culto racional. Essa é a forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus, com o nosso corpo. Vou para o trabalho, como é que Jesus se portaria nesse trabalho? Vou fazer um negócio, como é que Jesus faria esse negócio? Vou para a pizzaria, quantos pedaços de pizza o Senhor Jesus comeria? Vou namorar, como é que Jesus namoraria? Vou ter filhos,
Como é que Jesus seria um pai? Que tipo de esposo? Como é que Jesus lidaria com o dinheiro no mundo afora, viajando, jogando bola? E é isso. Sem muito segredo Deus, o meu corpo, da mesma forma como o Senhor apresentou ele em sacrifício por nós e nos salvou, eu me esforço, Senhor, para estreitar o meu relacionamento com o Senhor, com o meu corpo. E vou me vigiar no trânsito, né? Tem coisas que a gente só descobre no trânsito. Nunca dirigiu, sou uma bênção de pessoa. Aí começa a dirigir, descobre que tem um capeta dentro de si, né? E ele se manifesta. Como é que Jesus dirigiria? Essa é a primeira questão. Com o meu corpo, como é que eu posso glorificar, estreitar o meu relacionamento com Deus? Em segundo, com a minha mente, com a minha alma. Romanos 12:2, o verso seguinte. Vocês da igreja de embaixada, não se conformem com este mundo. Estamos nele, mas não devemos nos conformar com ele. Mas devemos ser transformados pela renovação do entendimento. Renovar a nossa mente dia a dia, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como se Deus dissesse: eu tenho o melhor para você. Mas isso só irá te alcançar se você renovar a sua mente. Tudo que é bom, tudo que é limpo, tudo que é bondoso, tudo que é honroso, nisso pensai. A palavra diz: eleve os teus pensamentos cativo a Cristo. Vou assistir uma série, Game of Thrones. Vou assistir com a mente de Cristo. Vou ler um livro. Tudo que você for fazer, Deus, cuida dos meus pensamentos. Pai, eu tenho pensamentos horríveis. Pai, eu tenho pensamentos que me atormentam. Que você cuide daquilo que entra no seu coração. Aquilo que entra, né, no nosso coração, ele reflete a nossa alma. A gente tem que glorificar a Deus, nos relacionarmos com o Senhor, com o nosso entendimento. Um dia nós teremos esse entendimento restaurado, como Adão tinha, que dava nome a 1000 espécies, a 1000 plantas. Hoje eu tenho 2 gatos, eu confundo o nome deles, que a gente, sabe, haverá uma restauração plena, mas hoje precisa ter um esforço, entregar a Deus. Deus, os meus pensamentos, eles são terríveis, mas coloca o teu querer, que o Espírito Santo me guie, o que fazer, o que pensar, o que dizer, quais ações, quais atitudes tomar. E nós temos que nos relacionarmos com o Senhor em espírito. Mateus 6, verso 6. Jesus dizendo, na continuação: quando você for orar, meu filho, vá para o seu quarto, sozinho, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo, só você e ele. Mas o seu pai, ele estará lá, pertinho de você, te observando em segredo também. E ele te recompensará. Você percebe comigo que o nosso relacionamento não é pleno, ele vai ser restaurado. Cristo reinando conosco no milênio, Deus sentado no trono, no meio da cidade, conosco na eternidade. Mas hoje o nosso relacionamento, ele se dá por meio do espírito, do corpo e da alma. Eu tenho uma postura de filho de Deus nessa terra. O Senhor me abençoa. A minha mente se enche daquilo que é agradável a Deus. E eu experimento o que é bom, o que é perfeito e agradável. Eu oro ao meu Pai e não tem ninguém vendo, e parece que não tem ninguém no quarto, mas Deus diz: eu estou ali, eu estou te vendo, estou perto, e eu te recompenso, e eu ouço, e eu ajusto, e eu digo sim, e eu movo no teu coração. Vida de oração, ela é fundamental para a restauração do relacionamento com Deus. E também o entendimento da palavra. João 15, 7. Jesus também dizendo: se vocês estiverem em mim
e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiser e vos será feito. Aqui é a palavra do Senhor. Cristo é o verbo que se fez carne, é o verbo vivo, é a palavra viva. Quanto mais nós nos enchermos da palavra de Deus, mais nós nos enchemos dele e mais nele nós estaremos. Qual é a consequência? Tudo o que você pedir, ele vai te fazer. Restauração de relacionamento. E esse é um relacionamento que a gente pode perceber que é de um pai para um filho. E um filho que cada vez se aproxima mais e obedece e agrada ao pai. E é um pai que tem todas as coisas, é o Senhor dos céus e da terra. A recompensa, ela é ampla. Amém? Pastor, como é que eu faço isso? Eu tenho tanta dificuldade. Vem estudar conosco, nós somos uma igreja. Nós estamos aqui para isso. Domingo que vem, 9h da manhã, se você ainda não estudou a palavra de Deus, vem à escola de princípios, 9h da manhã, domingo que vem, eu vou te receber. Vou pagar um café para você, amém? Vou te servir um cafezinho. Vem estudar conosco. Escolas de servos, escolas de líderes, escola teológica. Mas não deixe de mergulhar na palavra. Não deixe de imprimir aquilo que é vivo nos céus e na terra no seu coração. E eu sei que muitos testemunhos de favor, de graça serão ouvidos, porque dirão, essa é a igreja do Senhor, e ela vive pela palavra de Deus, amém? Mas não é somente isso que o Senhor quer restaurar. Ele quer restaurar o relacionamento, mas também aquilo que foi perdido, a relevância sobre a terra, o domínio sobre as coisas. Adão e Eva eram senhores da terra, e isso foi perdido com o pecado. Mas Cristo, Ele nos diz que Ele vai tomar a chave da morte, que Ele volta para reinar conosco. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Quando Cristo voltar e Ele levar a sua igreja e nos der um corpo novo, Ele vai dizer, agora sim, chegou o tempo do reino dos céus. Eu vou estabelecer o reino dos céus na terra. E vocês que foram salvos, que se relacionaram com intensidade comigo e com o Pai, voltarão a ser relevantes como no princípio. Vocês serão sacerdotes. Vocês levarão a minha palavra, a minha glória, o meu ensinamento. E vocês, igreja de Jesus Cristo, reinarão com o Senhor por 1000 anos. O que é reinar? É tomar posse de algo e ser o príncipe, ser o chefe, ser o líder, conduzir, abençoar, direcionar. E assim é o reino dos céus. O reino dos céus é tão somente Cristo voltando para essa terra e restabelecendo o paraíso que foi perdido no princípio. O propósito de Adão e Eva, que foi perdido, Cristo vai restaurar conosco a igreja. Olha só que interessante. Apocalipse 2, versos 26 e 28. Ao que vencer, ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Pode avançar. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro, e ele terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Olha só que interessante. Cristo está dizendo, quando eu voltar e estabelecer o reino de Deus na terra, dentre os que se salvaram, eu vou escolher muitos para reinar comigo.
E aqueles que mais se relacionaram, aqueles que mais se dedicaram ao meu reino, reinarão comigo, terão autoridade, poder, relevância, e eu darei poder sobre as nações, sobre povos, sobre cidades, sobre instituições. Se houver uma Petrobras, um santo vai habitar ali, vai governar. Se tiver um Ministério da Agricultura, se tiver o que for, toda instituição na face da terra será governada, será liderada por aqueles que se esforçaram no reino dos céus. Apocalipse 22, 12. Põe na tela para mim. Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Cristo, ele é muito claro. A salvação, ela é de graça, pela fé. Mas o reino de Deus é conquistado por esforço. Mateus capítulo 5, verso 6. Ainda assim as palavras de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 6. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha só que interessante, Jesus ele fala, no reino dos céus eu vou dar poder e autoridade para a minha igreja, para os que se esforçarem. Mas como isso acontece? Por recompensa. Nós que nos esforçarmos, nós que edificarmos boas obras no reino de Deus, aqui nessa terra, nós seremos recompensados por Cristo segundo essas obras. Então nós estamos vivendo não somente um tempo de salvação, de restauração de relacionamento, mas também de oportunidade. Fomos chamados e escolhidos para sermos influentes e relevantes nessa terra. Pastor, mas o que é obra? Tudo é obra. Casou? Seja um bom marido. Seja o melhor. Teve filhos? Seja o melhor pai. Que o teu filho ande nos bons caminhos. Ensine ele a ser um homem, uma mulher de verdade. No teu trabalho, glorifique a Deus. Abençoe o teu patrão. Seja justo, seja honesto, seja o melhor. Por onde você passar, por onde nós andarmos, nós temos a oportunidade de gerar um fruto para o reino de Deus. Deus, eu sou um empregado, mas o teu nome é glorificado. Deus, eu sou patrão, mas os meus funcionários sabem que eu sou um homem de Deus. E sabem que se precisarem de uma oração, eu estarei ali. Se precisarem de uma ajuda, eu estarei ali, porque sabem que eu tenho intimidade e relacionamento com o Senhor. Dentro da igreja, que é lugar mais fértil do que uma igreja para você colher frutos, aprendendo, ensinando, servindo, evangelizando, visitando. O Senhor Jesus derramou o dom sobre cada um de nós. Mas um dia Ele vai nos chamar para prestarmos conta. Um dia Ele vai dizer, vem, porque eu vou recompensar cada um segundo as suas obras. Salvei, mas a influência no reino de Deus, ela se dá pela dedicação que nós tivemos aqui, pela relevância que nós atuamos nessa terra. Para finalizar, João 15, verso 8. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. É o máximo. Eu te salvo, eu te chamo para perto. Você é relevante no estabelecimento do reino de Deus na terra. Você glorifica a Deus. Você é discípulo de Cristo. Entra no meu reino. Vem e goza
do muito, sobre o muito eu te colocarei, porque você foi fiel no pouco. Eu recebo os teus frutos e eu te darei poder sobre as nações. Eu tenho certeza que todos nós um dia chegaremos diante do Senhor. Mas a pergunta é: você está preparado? Você vai levar uma cesta de frutos para o Senhor? Quantos? De que qualidade? De qual espécie? Ou você vai chegar de mãos vazias? O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Por isso que a igreja existe, para que a gente se auxilie. Venha aprender, venha crescer, venha ser abençoado. Agora levante-se, ensine, abençoe, auxilie, amplie, expanda o reino, para que quando chegar diante da presença de Deus, a gente só tome posse daquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Eu já vou matar 2 coelhos, vou ministrar a ceia do Senhor. Olha só, Mateus capítulo 26, verso 29. Olha só o que Jesus diz. Olha o que a palavra diz sobre Jesus. Prestem atenção àquilo que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino do meu Pai. Jesus estava ministrando a última ceia. Ele sabia que ele seria entregue e morto. E ele com os discípulos, ele disse: olha, essa é a última vez que eu tomo a ceia com vocês aqui na terra. Porém, um dia, quando eu voltar e eu levar a minha igreja, eu vou ceiar com eles. Eu vou ceiar com vocês de novo. E nós vamos ser arrebatados. E vamos receber um corpo novo. E vamos cada um, diante do Senhor Jesus, apresentar os nossos frutos. Vamos receber as nossas recompensas. A Bíblia diz que a ceia das bodas do Cordeiro vai ser aberta com regozijo e com alegria. A Bíblia diz, Apocalipse 19, 9, felizes são os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Lucas 12, 37 diz que o Senhor se cingirá, o Senhor Jesus se vestirá e nos fará sentar à mesa com Ele, e Ele mesmo vai nos servir a ceia dEle, a ceia no reino dos céus. E o que eu acho mais interessante, Mateus 8, 11, que vão se assentar na mesa conosco, Abraão, Isaac e Jacó. Ali estará Davi, vai estar Abacuque, os profetas, os apóstolos, Adão, Eva, e todos nós estaremos juntos nessa grande festa. E o Senhor, Ele vem e vai ministrar a ceia dEle. Por isso, quando Cristo diz, façam isso em memória de mim, não é somente daquilo que Ele fez, Ele já nos salvou, amém? Cristo já te salvou, mas Ele diz, mas ainda tem muito por vir. Orem para que o meu reino venha, porque quando Ele vier, eu vou restaurar o relacionamento na plenitude, eu vou restaurar a vida na plenitude, e estaremos para sempre com o Pai no reino dos céus. Mateus 26, verso 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Pegue na sua mão o seu pão. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, igreja embaixada, porque esse é o meu corpo. Lucas 22, 19 diz: tomou o pão e agradeceu, depois partiu, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Esse é o corpo que nos sara hoje.
mas esse é o corpo que nos dará um corpo glorioso no reino dos céus. Vamos comer juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 26, verso 27 e 28 diz: Então Jesus tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a minha aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. Eis que vos digo, não voltarei a beber até que eu beba com vocês de novo no reino do meu Pai. Esse é o sangue que nos salva, que nos purifica de todo pecado, mas é o nosso acesso à eternidade, é o que nos dá direito de nos achegarmos face a face com Deus no para sempre. Amém? Vamos beber.